Erros básicos de segurança que nenhum desenvolvedor deve cometer, ou melhor, que não deve persistir o erro, até porque errando que se aprende. Bom, durante esse vídeo eu vou listar alguns erros de segurança e se você estiver cometendo algum deles, você deve parar imediatamente. E o primeiro erro é confiar na lista de itens que o usuário tem permissão. Imagine um sistema de demandas, onde você lista algumas demandas para um usuário. Então vamos supor que eu tenho aqui dois usuários, o usuário 1 e o usuário 2. Cada usuário ele tem uma lista de demandas. Então essa lista que vocês estão vendo na tela é o ID de cada demanda, que eu estou representando ali com um UUID. Então o usuário 1 ele deveria ter permissão somente com aquelas 3 demandas, com aqueles 3 IDs, e o usuário 2 ele deve ter permissão para acessar somente aquelas 3 demandas com aqueles 3 IDs. Então imagine o seguinte, que o usuário 1 ele foi lá e acessou, clicou em um item da lista, que é com o ID final 1E3, que é o primeiro ali da lista. Bom, então o usuário ele vai clicar nesse item e vai consultar as informações dessa demanda. O problema é que eu já vi muitos desenvolvedores confiando demais em UUID, que são esses IDs gerados aleatoriamente, que eles são únicos. Acabam que com essa situação do desenvolvedor confiar demais em UUID, se o usuário 2 ele acessar o mesmo link que o usuário 1 digitou, ou seja, se o usuário 2 ele descobrir o ID de uma demanda que não é dele, é do usuário 1, ele vai acabar conseguindo acessar, a não ser que você não tenha cometido esse erro que eu já vou mostrar já já. E o erro é o seguinte, você confia na lista de itens, mas você não valida quando o usuário faz uma requisição para selecionar por ID. Você não valida se o usuário tem de fato aquela permissão que ele está enviando, que é selecionar um ID específico e retornar as informações para ele daquela demanda. Então o usuário ele vai fazer uma requisição, get demanda, então ele vai enviar o ID da demanda, e aí eu vou verificar lá no back-end, que seria o correto, se o usuário pode consultar essa demanda. Se ele pode consultar, então ele retorna as informações com o status 200 normalmente. Se não, aí sim, eu não retorno essas informações, eu retorno um status 401, que é não autorizado. Bom, e acredite se quiser, eu já vi muitos sistemas que não fazem essa verificação, confiam muito na lista e também no UUID. Então sempre quando eu desenvolvo um sistema, eu considero que o usuário ele sabe de tudo, sabe os IDs, sabe burlar os sistemas, então sempre faço essas verificações no back-end, que é o que manda ali na aplicação, na segurança da aplicação. As validações no front-end servem apenas para oferecer uma boa experiência para o usuário. Bom, então independente do tipo de ID, se ele for sequencial, se ele for um UUID, os usuários eles poderão saber assim tranquilamente desses IDs que eles não vão conseguir burlar o sistema, pegar o ID de um outro usuário e fazer a requisição que ele vai tomar ali um 401, que é um não autorizado, que é o ideal para um sistema. E muitos devem estar imaginando agora, mas o usuário ele não vai descobrir um UUID de um outro usuário. Bom, pessoal, é aquilo que eu falei, Vou repetir. Eu sempre quando desenvolvo um sistema, eu considero que o usuário ele sabe de tudo, inclusive sabe burlar o sistema, pelo menos o básico ali de segurança. No exemplo que eu mostrei agora para vocês, a URL ali do front-end que acessa as informações da demanda, ali ele coloca na rota da URL o UUID. Esse usuário, por exemplo, ele poderia estar compartilhando a tela para mostrar alguma coisa para outro usuário e pronto, já vazou o UUID. E um outro caso é quando você não passa o ID pela URL, Você pode passar por outros caminhos. Mesmo assim, nada garante que o usuário não tenha algo ali espionando o que ele está fazendo no navegador. Por exemplo, se ele tiver ali uma extensão maliciosa, essa extensão pode muito bem pegar esse ID da demanda e pronto, o ID da demanda foi vazado. E que isso não seria um problema, caso o seu back-end valide as permissões quando ele seleciona por ID. Então uma dica é, considere várias possibilidades quando se fala de segurança. Nunca se sabe quem vai ser o usuário do seu sistema, ainda mais em um sistema que está aberto aí pela internet. E um outro detalhe é quando você faz validações somente no front-end, como se isso fosse garantia. O front-end é apenas uma tela para uma boa experiência do usuário. Por exemplo, se você tem um formulário onde há um campo, onde ele pode fazer o upload de arquivos, não pode passar de 1 MB,
você não pode validar isso somente no front-end. Você também tem que validar isso no seu back-end, para garantir que quando chegue lá no seu sistema, ele não grave um arquivo acima de 1 MB. A validação no front-end serve apenas para você evitar requisições desnecessárias no seu back-end. Então, por exemplo, se o usuário enviou lá um arquivo de 2 MB, você já pode barrar ali mesmo sem fazer uma requisição lá para o seu back-end. Mas nada impede do usuário fazer alterações ali no front-end, já que o front-end nada mais é do que uma cópia da sua página para o computador dele. Ele faz as alterações e aí sim ele faz a requisição com um arquivo, por exemplo, de 3.000 terabytes, né? Que vai impedir dele fazer isso. E o pior é que isso vai sobrecarregar o seu sistema caso o seu back-end não esteja preparado para isso. Então priorize as validações no back-end. No front-end você pode fazer validações, mas é para boa experiência do usuário. Tem outro vídeo que eu vou recomendar aqui para vocês, né, que é de um erro de segurança, né, bem comum, que eu já vi por aí em alguns sistemas. Então vale a pena assistir, mas já vou dar um spoiler aqui, que é quando o usuário ele tem ali no formulário um select, onde ele lista somente opções que o usuário tem permissão, mas ele acaba não validando lá no back-end a opção que ele selecionou. Sendo que o usuário pode muito bem inspecionar o elemento, alterar ali o value da opção que eu selecionei por um value que eu não tenho permissão e o seu back-end acabar deixando passar isso. Bom, vou deixar mais detalhes, né, sobre esse assunto no vídeo que eu estou deixando aqui agora para vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse de segurança, tecnologia, programação e muito mais. Vou ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo.